Inglaterra. Como todos sabem, por volta de 1890 houve a grande imigração italiana no Brasil. Essa imigração aconteceu para substituir a mão de obra escrava, porque o Brasil estava assinando a Lei Áurea, abolia a escravatura no Brasil e precisava ter mão de obra, né, para que substituísse os escravos nos cafezais, enfim. E aí começou a grande imigração italiana, porque na Itália tinha uma crise tremenda, principalmente no norte da Itália, e os italianos começaram a chegar no Brasil em massa. Essa grande imigração durou cerca de 40, 50 anos, até 1960 mais ou menos, que foi após a Segunda Guerra Mundial, né, alguns anos após. A imigração continuou fluindo para o Brasil numa quantidade muito menor, e hoje nós temos no Brasil cerca de 30 milhões de descendentes de italianos. Os estados com maior número de descendentes de italianos no Brasil são os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Nesses estados nós temos uma proporção muito grande de italianos. Tá? São Paulo com uma das proporções maiores em todo o Brasil, mas no Espírito Santo, por exemplo, por ser um estado pequeno, tem, digamos, 50% da população capixaba é descendente de italianos. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também existe uma percentual muito grande de descendentes de italianos. E muitas dessas pessoas não sabem que têm direito à cidadania italiana. Hoje, a cidadania italiana é uma das mais fáceis de ser readquiridas. A cidadania italiana é baseada na Constituição, que garante o direito do cidadão italiano por juris sanguinis, ou seja, a cidadania italiana é transmitida por linha de sangue, por descendência. Nós, no Brasil, a Constituição brasileira nos garante o direito de juris solos. Portanto, nós, cidadãos brasileiros, temos o direito à dupla cidadania, né? Por nascidos no Brasil, termos o direito da juris solos, nascidos em solo brasileiro, somos cidadãos brasileiros, porém, se somos descendentes de italianos, baseados na Constituição italiana juris sanguinis, temos também o direito de requerer a nossa cidadania italiana se tivermos toda a documentação que prova essa nossa ligação, esse nosso vínculo com o Estado italiano. Para que você possa saber se você tem direito à cidadania italiana, um dos primeiros passos que você deve fazer é levantar a certidão de nascimento dos seus avós. Se você não tem ideia se você é descendente de italianos ou não, e você quer, né, ir atrás desse direito teu de fazer uma cidadania europeia porque você quer emigrar, enfim, você pode começar levantando a certidão de nascimento dos seus avós, tanto paterno quanto maternos. Lá na certidão de nascimento vai constar o nome do avô, né, o nome dos pais do avô, que seriam seus bisavós, e o nome dos avós paternos e maternos, que seriam seus trisavós. Com isso, você vai abrir um leque muito grande e você vai ter uma noção exata de quem são os seus antepassados e se você tem direito a uma cidadania italiana ou não. Para que você possa encontrar a certidão de nascimento do teu antepassado italiano, você precisa levantar, se ele se casou no Brasil, a certidão de casamento em inteiro teor e a certidão de óbito em inteiro teor. Se nesses dois documentos não constarem informações necessárias para que você possa saber de onde veio o seu antepassado da Itália, você também pode solicitar nos livros dos registros de matrimônios das igrejas, da igreja onde ele se casou, a certidão de matrimônio religioso, tá? Normalmente a certidão religiosa, ela vem mais dados mais importantes que na civil, embora você vai precisar da civil para o teu processo. Por quê? Naquela época, a maioria dos padres no Brasil eram italianos, então eles faziam os registros de forma correta, os sobrenomes estavam corretos, os dados na certidão de matrimônio religiosa vêm até o nome do comune de onde imigrou o italiano. Então é muito importante que para você fazer a pesquisa na Itália, você também solicite, se você não tem uma ideia clara de onde ele veio, também solicite a certidão de matrimônio.
da igreja. A partir do momento que você tem ideia clara que você é descendente de italiano, que você pode correr atrás da documentação, levantar os documentos para que você possa provar a tua consanguinidade, né, a sua ligação com o Estado italiano, a tua descendência de italianos, você precisa passar a levantar essas certidões todas em inteiro teor. Você vai conversar com seus familiares, pesquisar, enfim, não é um trabalho fácil, mas é possível que seja feito pela própria pessoa, ou hoje existem centenas de empresas especializadas no Brasil, a nossa é uma dessas, né? Nós fazemos esse trabalho no Brasil de pesquisa e montagem de processos de cidadania italiana. Então, o que você vai fazer? Você vai solicitar as certidões desde você até o teu antepassado italiano que se casou ou faleceu só no Brasil. Você vai levantar todas essas certidões em inteiro teor. Você vai ligar no cartório, vai solicitar uma segunda via em inteiro teor e aí você começa a montar o teu processo. Uma vez montado o processo, que seriam as certidões de nascimento e casamento de todos em linha reta, desde o italiano até você, a CNN, que é a certidão negativa de naturalização do italiano, dizendo que ele não se naturalizou brasileiro, você vai vir para a Itália, né, para que você possa ter o reconhecimento da sua cidadania feito no território italiano. Porque no Brasil isso tem demorado de 10 a 15 anos através dos consulados. Então hoje muitas pessoas recorrem, né, vêm para a Itália para fazer cidadania, porque o prazo na Itália é muito mais rápido. Entre 2 a 4 meses é possível que você tenha a tua cidadania reconhecida. O que é o reconhecimento da cidadania? O reconhecimento da cidadania nada mais é do que uma atualização do Estado Civil do cidadão italiano. Por nós termos a nossa linha, a nossa ligação com a Itália através do sangue, né, através dos nossos antepassados, nós precisamos provar isso com a documentação. Fazermos aquilo que os nossos antepassados não fizeram em tempo. Quando os nossos antepassados emigraram para o Brasil, o meu bisavô, por exemplo, quando ele se casou no Estado Civil brasileiro, obviamente ele deveria ter feito isso também no consulado italiano. Por falta de informações, por falta de condições, eles na época foram para o interior de São Paulo, né, trabalhar nas lavouras do café, não tinham condições de voltar até São Paulo, até o consulado italiano fazer esse registro. Então isso foi ficando perdido, isso não foi atualizado naquele tempo, né? O Estado Civil na Itália não foi atualizado dos cidadãos italianos, tá? Então hoje o que nós fazemos, o que é a cidadania italiana? Nada mais é que uma atualização do Estado Civil de todos, desde aquele que imigrou até o último descendente, né? No Estado italiano, tá? Dessa documentação desse Estado Civil. Uma vez que o Estado Civil é atualizado, você se torna cidadão italiano, reconhecido também no Estado italiano. A empresa Angela Banzi Limited é uma empresa que oferece uma linha completa de assessoria para quem quer se tornar cidadão italiano. Nós fazemos desde a pesquisa na Itália, pesquisas no Brasil, montagem de processo no Brasil e assessoria para o reconhecimento da tua cidadania na Itália, tá? Até a emissão da tua identidade italiana e passaporte, ok? Então nós estamos à disposição para qualquer serviço que você precise. Entre em contato conosco. Nós temos a nossa advogada em São Paulo que pode estar te assessorando no Brasil. Temos o nosso advogado na Itália, Dr. Massimo Sambuco, que vai estar te recebendo na Itália, te dando assessoria na Itália, seja para uma cidadania via comune, né? Ou seja, para que você possa entrar com um processo judicial, que é a chamada cidadania via materna, para aqueles que são filhos de mulheres italianas, né? E que nasceram antes de 1º de janeiro de 48. E num outro vídeo a gente vai estar falando a respeito da cidadania via materna.